glicose. O açúcar é especificamente usado para os ricos, usado como molhos e também para carne e para peixe. E como também as outras moléculas de especiarias, o açúcar afetou o destino dos países e continentes, à medida que levou à Revolução Industrial. O açúcar contém 6 átomos de carbono, 6 átomos de oxigênio e 12 de hidrogênio. Ele pode ser extraído de muitas plantas, como a cana-de-açúcar e a beterraba. Ele era usado no século XVI na medicina para disfarçar o gosto nauseante dos medicamentos. Também era usado, também podia atuar como agente de ligação em medicamentos e também como remédio para si mesmo. E usado nas especiarias, pois era um produto muito caro. O adoçante que era utilizado antigamente era o mel. Só que depois de um tempo o açúcar começou a ser mais bem visto pelos outros e acabou sendo uma especiaria de luxo e passou a ser a primeira necessidade de toda a população, porque foram encontradas outras coisas para que o açúcar pudesse ser usado, como guloseimas açucaradas, utilizado no chá, no café, entre outras coisas. Só que assim, para produzir o açúcar eles precisavam de uma gama muito grande de escravos. E as duas opções deles seriam os nativos e os europeus. Só que os nativos eles não poderiam porque eles estavam a nação inteira já estava afetada por pragas e pela malária, por exemplo. E os europeus eles não queriam doar nem um pouquinho de sua força de trabalho. Então o que eles pensaram? Vamos voltar os olhos para a África. Por isso que aconteceu bastante escravidão. E 2/3 dos escravos africanos foram para a produção da cana-de-açúcar, porque era um produto muito difícil de ser fabricado, então precisava de muita mão de obra. A glicose, que é o assunto, que é esse tema, ela é mais comum dos açúcares simples, por vezes chamados monossacarídeos. A estrutura da glicose pode ser representada como uma cadeia reta. A cadeia reta da glicose pode ser representada dessa maneira. E também temos uma pequena adaptação que se chama fórmula de Fischer, onde tem cada número representado por um carbono. Então é a mesma cadeia, só que ela tem esse diferencial. E também temos a fórmula de Haworth, que é uma cadeia cíclica, né, que também pode ser representada para a glicose, e também os carbonos são representados também do mesmo jeito que a fórmula de Fischer, né, como números, ela só é cíclica. Quando nós nos referimos ao açúcar, nós estamos querendo nos referir à sacarose, que é composta de glicose e frutose. As fórmulas são essas. A frutose tem a mesma fórmula que a glicose, só que ela tem uma estrutura diferente, porque seus átomos são arranjados em ordens diferentes, ou seja, elas são isômeros. Então, por que, como o nome do livro diz, 17 moléculas que mudaram a história, podemos nos referir assim: se não fossem esses 2/3 de africanos mandados para para a produção da cana-de-açúcar, o que teria acontecido além disso? Poderia ter acontecido de outra forma. Esses africanos poderiam ter feito outras coisas em suas vidas e coisas assim. Eu vou falar sobre seda e nylon na química. Ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensam, tanto a seda quanto o nylon tiveram uma grande importância para o mundo, em vários sentidos, tanto comercial, químico e principalmente para a indústria. Quando ouvimos que algum produto é de seda, nos vem à mente que é um produto de alto valor comercial, que para poucos que podem adquiri-lo, por ser caro e tal. E a seda é um artigo insubstituível, e essa grande importância na sociedade se deve à sua composição química. A história da seda remonta a mais de 4 milênios atrás. Reza a lenda que por volta de 2640 a.C., a princesa Aisling-Shi, principal concubina do imperador Huangdi, descobriu que podia desenrolar um fio
de seda do casulo de um inseto que caiu do seu chá. E quer a história seja um mito ou não, o fato é que a produção de seda começou na China, e com o cultivo da bicha da seda, que é uma pequena árvore cinzenta que se alimenta unicamente das folhas de amoreira branca. Comum na China, a borboleta do bicho de seda põe cerca de 500 ovos, num período de 5 dias, e depois ela morre. E esses ovos, 1 grama desses minúsculos ovos, produz mais de 1000 bichos da seda, e que juntos devoram aproximadamente 36 quilos de folhas de amoreira para produzir cerca de 200 gramas de seda crua. Os ovos devem ser mantidos numa temperatura de 18 graus e que depois é gradualmente elevada até uma temperatura de eclosão de 25 graus. O único filamento contínuo de seda é expelido pela boca da larva com uma secreção pegajosa que mantém os filamentos unidos. E movendo a cabeça continuamente, como se fosse um movimento do infinito, a larva tece um espesso casulo que se transforma depois numa crisálida. Para obter a seda, é preciso aquecer os casulos, matando as crisálidas que estão dentro deles, e em seguida mergulhá-los em água fervente para dissolver a secreção pegajosa que mantém a seda unida. O fio de seda pura, que pode medir de 360 metros a mais de 2.700, é depois desenrolado do casulo e enrolado em carretéis. O cultivo do bicho da seda e o uso do tecido dele resultantes pararam-se rapidamente por toda a China. No início, o uso da seda era prerrogativa dos mais ricos, da nobreza, da família imperial. E mais tarde, embora o preço não fosse muito elevado, as pessoas mais comuns passaram a ter o direito de usá-lo também. Esplendidamente tecida, maravilhosamente tingida e profusamente bordada, era muitíssimo apreciada. E servia também como mercadoria de troca e até como uma forma de moeda. E para manter o monopólio só na China, os chineses começaram a punir com pena de morte as pessoas que tentavam contrabandear os bichos da seda e os ovos ou sementes da amoreira branca. Mas também diz a lenda que teve 2 monges que conseguiram retornar da China para Constantinopla com bengalas ocas que escondiam ovos de bicho de seda e sementes de amoreira branca. Daí isso teria aberto a porta para a produção de seda no Ocidente. A sericultura espalhou-se pelo Mediterrâneo e no século IV já era uma indústria florescente na Itália, em especial ao norte, onde cidades como Veneza, Lucca e Florença ficaram famosas pela beleza dos densos brocados e dos veludos de seda que produziam. E na primeira metade do século XX, os Estados Unidos passaram a ser um dos principais fabricantes de seda no mundo. A seda é uma proteína. E as proteínas são feitas de 22 diferentes aminoácidos. A estrutura química de aminoácido tem o grupo amino, NH2, e o grupo ácido orgânico, que é o COOH, arranjados na forma mostrada a seguir, com o grupo NH2 no átomo de carbono adjacente ao grupo COOH. E nessas estruturas, o Rzão representa um grupo ou combinação de átomos diferentes. Então há 22 estruturas diferentes para o Rzão, e é isso que faz os 22 aminoácidos. E o grupo Rzão, por vezes, chama-se grupo lateral ou cadeia lateral. E a estrutura desse grupo lateral é responsável pelas propriedades especiais da seda. O melhor grupo lateral, que é o único que consiste apenas um átomo, que é o átomo de hidrogênio. E esse grupo o nome do aminoácido é glicina, representado a seguir. Outros grupos laterais simples são o CH3 e o CH2OH, resultando dos aminoácidos alanina e serina. O fato dos grupos laterais dos aminoácidos de seda serem fisicamente muito pequenos é um fator importante para a sua maciez. Outros aminoácidos têm grupos laterais muito grandes, muito maiores e mais complicados. Como a celulose, a seda é um polímero, mas enquanto no polímero da celulose de algodão as unidades que se repetem são exatamente as mesmas, nos polímeros das proteínas ou dos aminoácidos, elas variam um pouco. As partes do aminoácido que formam uma cadeia polímera são todas as mesmas, e o que difere é o grupo lateral, que seria o Rzão. 2 aminoácidos se combinam eliminando a água entre si. Um átomo de hidrogênio da extremidade do NH2, ou amino, e um OH, que é a hidroxila do COOH, do ácido. E essa ligação resulta entre 2 aminoácidos, conhecido como grupo amida.
E a ligação química real entre o carbono de um aminoácido e o nitrogênio de outro é chamada ligação peptídica. Estima-se que 80 a 85% dos aminoácidos da seda são uma sequência repetitiva de glicina, serina, glicina, alanina, glicina e alanina. Uma cadeia do polímero proteico de seda tem um arranjo em zigue-zague, com os grupos laterais alternando-se de cada lado. As cadeias de proteínas têm tamanho relativamente semelhantes, o que cria uma extensão uniforme responsável pela maciez da seda. E além disso, essa superfície uniforme atua como um bom refletor da luz, o que resulta no brilho característico da seda também. Assim, as várias qualidades valorizadas da seda se devem aos pequenos grupos laterais de sua estrutura química. Todas essas propriedades tornam a seda difícil de imitar, mas como o tecido é tão caro e objeto de tamanha demanda, a partir do final do século XIX foram muitas as tentativas de produzi-la em versão sintética. A seda é uma molécula muito simples, apenas uma repetição de unidades bastante parecidas, mas unir essas unidades na combinação randômica e não randômica encontrada na química são capazes de produzir, numa escala muito pequena, o padrão de conjunto de filamentos de proteína particular. Só que, porém, trata-se de um processo tão rigoroso e que exige tanto tempo que uma proteína de seda produzida no laboratório seria muitas vezes mais cara que o artigo natural. Aí teve um dia que, na década de 1870, um monge francês chamado Hilary de Chardonnay descobriu que, quando se dedicava ao seu passatempo favorito, que é a fotografia, que uma solução de colóide, material de nitrocelulose usado para revestir chapas fotográficas, que ele derramara por acidente, formaram uma massa pegajosa, de qual ele conseguia puxar longos fios semelhantes à seda. E o que o Chardonnay produziu foi uma seda artificial, mas não a seda sintética, que embora fosse feita pelo homem. A seda de Chardonnay, como veio a ser chamada, era semelhante à seda natural, e era semelhante em todas as suas propriedades, mas não em todas. Ela era macia e lustrosa, mas infelizmente ela era altamente inflamável. Teve outro método desenvolvido na Inglaterra em 1900 por Charles Cross e Edward Bevan, que produziram a viscose. Era preciso um tipo diferente de seda artificial que tivesse as boas características da seda natural, mas sem seus defeitos. O nylon, cuja base não é a celulose, entrou em cena em 1938, criado por um químico orgânico contratado pela DuPont Fibers Company. O homem que trabalhou nisso era chamado Wallace Carothers. Ele decidiu trabalhar com polímeros. De início, o primeiro polímero feito por Carothers parecia ter algum potencial para o comércio, pois os longos fios cintilavam como seda e não ficavam duros nem quebradiços com a secagem. Porém, ele se desmanchava em água quente, derretia em solventes comuns de limpeza e se desintegrava após algumas semanas. Durante 4 anos, Carothers e seus colegas prepararam diferentes tipos de polímeros e estudaram suas propriedades até finalmente produzirem um nylon, que é a fibra feita pelo homem, cujas propriedades mais se aproximam daquelas da seda, que merece ser qualificada de seda artificial. O elo amido do nylon, da mesma maneira que na seda, é formado pela eliminação de uma molécula de água entre as extremidades das duas moléculas do átomo de hidrogênio e de NH2. E a ligação amida resultante, mostrada como CO e NH, une as duas diferentes moléculas. E nesse aspecto, que o nylon e a seda são quimicamente similares. O primeiro uso comercial do nylon, em 1938, foi para fazer cerdas e escovas de dentes. No ano seguinte, meias de nylon foram postas no mercado pela primeira vez. E o tecido provou-se o polímero ideal para meias. Tinha muitas das propriedades desejáveis da seda. Não esgarçava e enrugava como algodão ou raio. E mais importante, era muito mais barato que a seda. As meias de nylon foram um enorme sucesso comercial. Com a sua resistência excepcional, durabilidade e leveza, o nylon passou rapidamente a ser usado em muitos outros produtos, como rede de linhas de pesca, cortes para raquetes e tênis badminton e revestimento para fios elétricos. A seda e o nylon partiram de uma herança comum. Os dois polímeros contribuíram, cada um à sua maneira, para a enorme prosperidade econômica de seus tempos. A demanda da seda não apenas abriu rotas de comércio mundiais e estimulou novos acordos comerciais, ela levou também ao crescimento de cidades que se dedicavam à sua produção ao comércio e ajudou a criar indústrias, como a dos corantes, da fiação ou da tecelagem, que se desenvolveram ao lado da sericultura. A seda gerou grande riqueza e mudanças enormes em muitas partes do globo. Vou falar um pouco sobre a química no cotidiano. Mais especificamente sobre as gorduras, ou melhor, os lipídios. O que são os lipídios? Os lipídios, eles são ésteres de glicerol formados pela reação de esterificação entre um ácido graxo e o glicerol.
E o que é o ácido graxo glicerol? O ácido graxo são ácidos carboxílicos de cadeia longa, com mais de 10 carbonos. E o glicerol, que também é conhecido como glicerina, é um triálcool, que é muito utilizado também na indústria cosmética, para fazer batons e maquiagens e tudo. E hoje tem sido pensado também na química verde, que eu vou falar um pouco depois também. E essa reação de esterificação, que é essa aqui, ela acontece e forma o triglicerídeo, que é o que a gente conhece como gordura, mas também, além de gordura, pode ser chamada de óleo e tudo mais, então é melhor chamá-la de lipídios. E o que isso está ligado no nosso cotidiano? E isso está muito mais próximo do que a gente imagina. Um exemplo são os rótulos de alimentos, onde tem todas aquelas informações sobre gorduras, como gordura saturada, gordura poliinsaturada, gordura monoinsaturada, e sempre fica a dúvida qual delas é melhor. De um modo geral, a melhor gordura é aquela que apresenta a maior quantidade de ligações duplas na sua cadeia, ou seja, aquela que tem a maior quantidade de insaturações. Ou melhor, sendo assim, as gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas são as melhores, ou a grosso modo, as saturadas são as piores. E exemplificando isso, daí dá para entender porque tem tantas variedades de óleos no mercado, por exemplo, óleo de soja, canola, milho e toda a sua diferença de preço. Essa diferença de preço e toda a variedade é devido à qualidade do óleo, onde alguns possuem um maior nível de saturação, sendo melhor do que outros, por isso tem um preço mais elevado. Outro exemplo disso é o azeite de oliva, que de tantas insaturações que ele possui, ele nem é um óleo mais, ele já passa uma classe de azeite, por isso também seu preço é um pouco maior. Quanto às gorduras, com certeza a gente já ouviu falar nos ômegas 3, 6 e 9. O que eles são na verdade? Eles são ácidos graxos insaturados. Mas por que o nome 3, 6 e 9? Porque esse nome 3, 6 e 9 indica a posição que a dupla está na cadeia. Por exemplo, no ômega 3, que é esse composto aqui, a sua insaturação está no terceiro carbono contrário ao grupo funcional. Ou como, por exemplo, no ômega 6, a sua insaturação está no sexto carbono contrário ao grupo funcional. E também, uma curiosidade, todo óleo vira gordura, mas a gordura nunca mais passará a ser óleo. Então, sempre depois que você usar um óleo para fazer uma fritura ou alguma coisa, nunca use de novo, porque esse óleo passará a ser gordura. E uma técnica que é usada para medir a qualidade dos óleos é a técnica chamada de índice de iodo. Porque todo composto que possui dupla, eles descora halogênios. Como o iodo é um halogênio, eles utilizam amplamente para detectar fraudes em óleos e tudo mais, porque ele vai medir a quantidade de insaturação, ou seja, quanto maior o índice de iodo, mais insaturado o composto é. Daí eles usam muito para medir fraudes e também outra coisa que está muito no cotidiano e que todo mundo já deve ter ouvido falar é a produção de sabão. E ela utiliza gordura para fazer o sabão. Essa reação é chamada de reação de saponificação, onde se utiliza as gorduras ou os triglicéridos, ou melhor, os lipídios, junto com a presença de uma base forte, que é a soda cáustica, o hidróxido de sódio, e com água e fogo você consegue produzir o sabão. Só que não vai resultar só no sabão, vai resultar no sabão junto com glicerina. Daí você tira a glicerina e você consegue ter o sabão. Que na verdade o sabão ele é um sal de ácido graxo, um sal de ácido carboxílico, e mais especificamente um sal de sódio. Daí se entende por que o sabão ou o detergente consegue tirar tanta gordura quanto a água ao mesmo tempo. Porque na sua estrutura, que por exemplo é essa aqui, ela possui sua parte apolar, que é a parte maior da cadeia, onde se tira a gordura, onde a gordura é localizada, e a parte polar, que é a parte ali próxima ao grupo funcional, onde se consegue se retirar a água. Por isso que um detergente é mais eficaz para tirar tanto gordura e quanto água ao mesmo tempo. E outro exemplo da química no cotidiano é o biodiesel. O biodiesel é um combustível que vem da matéria renovável, mas não pense que o biodiesel é completamente feito de biodiesel, são 100% de biodiesel. Na verdade, o projeto do biodiesel é adicionar aos poucos o biodiesel no próprio diesel. Hoje no Brasil, o diesel vendido nos postos está com cerca de 7% de biodiesel. E
E por que fazer essa troca? Porque o biodiesel ele vem de matéria renovável e o CO2 liberado por ele vamos dizer assim, é sequestrado de novo para a natureza, diferente dos combustíveis fósseis do diesel, onde o seu CO2 não é mais sequestrado pela natureza e está poluindo ainda mais o ar atmosférico. Como que é formado o biodiesel? O biodiesel ele é formado pela reação de transesterificação, que é essa aqui, onde você coloca a gordura ou o triglicerídeo ou o óleo, alguma coisa, junto com a presença de um álcool, que geralmente é ou etanol ou metanol. Assim você consegue a glicerina mais os ésteres de ácidos graxos, que é o biodiesel. Que essa medida ela vem crescendo muito no Brasil, que desde 2008, onde ela foi aprovada e começando sua aplicação, a cada ano gradativamente a concentração de biodiesel vai aumentando no diesel, que pode-se dizer é um ganho para a natureza. E outra coisa que está muito presente no nosso cotidiano são as essências, os flavorizantes, os aromatizantes. E o que são eles? Eles são basicamente ésteres. E outra coisa que está muito no nosso cotidiano são as essências, os aromatizantes, os flavorizantes. E o que são eles? Eles são ésteres basicamente, e que eles estão sendo muito usados na indústria alimentícia para dar o odor e o aroma característico de alguma coisa, como por exemplo, para cada aroma existe um éster diferente, como por exemplo o etanoato de butila, que é a essência de maçã verde nas balas e gomas de mascar, ou também o metanoato de etila, que é responsável pelo aroma artificial da velocidade. E para encerrar, eu vou falar sobre os compostos clorocarbônicos. Quando houve sua descoberta, foi como se eles fossem os mocinhos da jogada. Eles foram descobertos por um químico, onde ele utilizou os compostos clorocarbônicos principalmente para fazer refrigeração. Só que com o passar do tempo, de mocinhos eles passaram a ser vilões, porque os compostos clorocarbônicos eles são os que constituem os CFCs, que é o que descobriu há um tempo atrás que danificava a camada de ozônio. Sendo assim, foi proibido o seu uso, sendo hoje ele está praticamente extinto. Só em alguns, como por exemplo refrigeradores antigos, que eles ainda existem, mas ele parou de ser produzido. Outro lugar onde foi usado os clorocarbônicos foi usado como arma química na Primeira Guerra Mundial, como foi o gás mostarda. E também, durante a Guerra do Vietnã, foi usado um composto chamado agente laranja, que segundo as forças dos Estados Unidos que jogaram agente laranja na região do Vietnã, era para combater a vegetação da área para facilitar o adentramento do exército. Porém, o agente laranja causou muitos danos, tanto para aquela época, tanto para hoje, tanto que até hoje existem muitas pessoas afetadas pelo agente laranja que foi lançado há mais de 30 anos. Mas o que está no nosso cotidiano, que é em compostos clorocarbônicos, que é o que mais a gente deve, vamos dizer assim, ter um pouco de medo, são os agrotóxicos, pesticidas e herbicidas, porque muitos deles contêm compostos com cloro, que são muito prejudiciais à nossa saúde, como por exemplo o DDT, que mesmo ele sendo proibido, ele ainda vem sendo usado e ainda pode ser encontrado e descartado de forma irregular ou em muitos outros lugares. Então, gente, é isso aí. É muito